É verão e o dia amanhece. O sol nasce sobre o Mar Amarelo, na costa oriental do Pacífico, na China. Logo à frente está o maior e mais famoso monumento já feito pelo homem, a Grande Muralha da China. Começamos a nossa jornada épica aqui, na antiga Cabeça do Dragão. Assim é chamado o local onde o dragão de 9.000 quilômetros mergulha no mar à cabeça em formato de forte. Vejam a beleza calma e serena da muralha. Ela esconde séculos de guerras chinesas, invasores e imperadores poderosos. Até o sol nascente parece modesto. Ele leva 80 minutos para cobrir todo o longo comprimento da muralha de leste a oeste. É o dobro da extensão dos Estados Unidos. Este sou eu, deitado à sombra fresca. Meu nome é William Lindsay e eu exploro este monumento extraordinário há mais de 30 anos. Já o fotografei de todos os ângulos, em todos os climas, do amanhecer ao anoitecer. Mas sempre sonhei vê-lo de cima. Imagine ver do alto, como um pássaro, a maior, mais longa e mais espetacular construção do mundo. Primeiro eu tentei correr por toda a Grande Muralha em 1987. Levei mais de um ano. Desde então, já percorri toda a muralha dezenas de vezes, num total de 2.500 dias. Mesmo assim, ainda fico fascinado. Agora quero mostrar a muralha como ela nunca foi vista. De cima. Vamos voar sobre a Grande Muralha da China, passando por várzeas, rios, vales profundos e montanhas que chegam às nuvens até o extremo oeste, onde fica a fortaleza no árido deserto de Gobi. Vamos ver a muralha se erguer em meio à névoa do amanhecer e ao brilho flamejante do pôr-do-sol. Veremos as seções turísticas da muralha, com muros de pedras e torres sinuosas, a área montanhosa, com fortalezas antigas em ruínas, e os muros sinuosos de barro, raramente vistos, que percorrem vários quilômetros de planícies desérticas no oeste. Vou mostrar os antigos segredos e os mistérios desta muralha infinita. Nossa jornada começa no Golfo de Bohai, a oeste da Coreia do Norte. Banhistas e pescadores estão na água fazendo o que os ancestrais chineses fizeram durante séculos. Quando o sol atinge o ponto litorâneo da muralha, ele começa seu dever diário de iluminar toda a extensão da maior estrutura do mundo feita pelo homem. Segundo pesquisas, a muralha tem impressionantes 21.000 quilômetros de comprimento. Mas eu gosto de pensar como os chineses e chamá-la de Muralha Infinita. Vamos para o oeste da China, ao longo da fronteira norte, passando por mares e desertos. A Grande Muralha é formada por diversas muralhas espalhadas ao longo do norte da China. Todas foram construídas por diferentes dinastias há mais de 2.300 anos, geralmente em seções pequenas e localizadas para proteger regiões e províncias.
Mas a partir do ano 1368, durante 276 anos, a poderosa dinastia Ming assentou muitas dessas muralhas com uma grande campanha de construção que uniu as seções e formou o que é hoje a Grande Muralha. A nossa rota segue a Muralha Ming, começando na costa de Shanhaiguan e vai para o oeste em direção à capital, Pequim. Seguimos até as regiões mais distantes e secas do deserto de Gobi, terminando em Jiayuguan, vendo os diversos formatos da estrutura ao longo de 9.000 quilômetros. Deixamos o mar para trás, mas não é a última vez que veremos água. Esta é Shanhaiguan, que significa Passo da Montanha e do Mar. Os nomes dos lugares na China geralmente descrevem a geografia local. Esta é uma faixa estreita de planície costeira entre o mar e as montanhas, duas defesas naturais. A natureza não é a única culpada pelo desaparecimento das ameias de tijolos da muralha, apesar de terem 400 anos. Moradores locais, em busca de material de construção grátis e de qualidade, retiraram os tijolos. A muralha, que aqui ainda é modesta, nem parece aquela que é uma das maravilhas do mundo, mas estas seções ficam longe dos locais mais visitados por turistas. Há mais de 30 anos eu tentei correr toda esta extensão como maratonista e vi tudo coberto por vegetação, como aqui. Gastei 3 pares de tênis. Levei 78 dias, quase uma maratona por dia. Não recomendo. Agora estamos passando por estas planícies férteis em direção às primeiras montanhas. Aqui em cima, em Lowenyu, a história é a mesma. Esta é uma das milhares de muralhas secundárias e torres cobertas por vegetação que levam à muralha principal como um afluente. Eu adoro a atmosfera destas torres em ruínas. Penso nas várias gerações de soldados que viveram aqui entre 1368 e 1644. Desde que esta estrutura deixou de ser usada como defesa, em meados do século XVII, a natureza tomou conta dela. Eu a chamo de Muralha Selvagem. Gosto mais dela do que das partes reconstruídas para turistas entre aqui e Pequim. Torrentes de verão, geadas, quedas de raios e terremotos contribuíram para desgastar esta estrutura maciça e resistente. Longe da pressão crescente da China moderna, boa parte da Grande Muralha está em ruínas, coberta por vegetação e desmoronando, mas continua bela. Esta é uma área turística clássica. Aqui em Jinshanling, mais próximo de Pequim, dá para imaginar como era a Grande Muralha no auge do poder durante a dinastia Ming. Esta seção é a primeira grande cordilheira que a muralha atravessa. Ela foi reconstruída na década de 2000 para turistas reviverem a experiência. Os turistas adoram, e é mesmo impressionante daqui de cima. As torres restauradas nos ajudam a imaginar como deve ter sido majestoso e poderoso comandar estas muralhas. Atravessando a muralha intacta acima da encosta, vemos a Grande Muralha serpenteando ao longe com torres no alto de cada cume, desafiadora e dominante. Aqui nestas montanhas acima da província de Hebei, a muralha é intimidadora. Este é o clássico dragão de pedra, inabalável por qualquer terreno. Na antiguidade, estrategistas militares descobriram as vantagens de ocupar terrenos elevados. A muralha era uma barreira contra inimigos desesperados e determinados. As tribos nômades invasoras do norte tinham excelentes cavaleiros e arqueiros, e os chineses queriam evitar a todo custo um confronto em campo aberto com eles. Então, ergueram grandes muros para contê-los. As torres e as muralhas altas
proporcionaram às armas chinesas, flechas, lanças, granadas e canhões, um alcance maior e mais rápido. Esta torre, que impede a aproximação fácil de inimigos, foi totalmente restaurada. Abaixo dela está a estátua de granito do comandante Chi Ji-guan, encarregado de melhorar o desempenho da defesa durante a década de 1570. Logo abaixo, um friso homenageia e transmite a história dele a milhões de visitantes do mundo todo. Ao longo da muralha, havia outros tipos de placas nas torres para marcar o avanço da construção e visitas militares. Eram registros dos operários e do tempo que levaram para construir cada seção. A construção da Grande Muralha continuou durante a dinastia Ming, de 1368 a 1644. Gerações inteiras de famílias fizeram parte da evolução dela ao longo dos séculos, que serviu como barreira, linha de sinalização, estrada e quartel, avançando sobre montanhas distantes. Hoje em dia, apenas de cima é possível apreciar a imensidão desta façanha humana. Estas são as colinas verdejantes de Gobeicô, apenas 120 quilômetros ao nordeste de Pequim. A torre abaixo e a montanha do tigre agachado ao redor fizeram parte da primeira imagem publicada da Grande Muralha em 1798. Foi uma pintura feita aqui por um antigo visitante britânico, o capitão William Parrish. Ele esteve numa audiência da Embaixada Britânica com o imperador chinês no verão de 1792, bem aqui, na várzea do rio Chao. A pintura dele capturou o espetáculo destas torres e muralhas sinuosas, que viraram a imagem permanente no ocidente da poderosa Grande Muralha da China, dominando as montanhas distantes. Em 2017, um novo empreendimento turístico entrou em construção. Muitas torres e muralhas antigas de Gobeicô vão ser reconstruídas e recuperadas da natureza, para que a glória da muralha possa ser restaurada. A classe média chinesa, que não para de crescer, busca cada vez mais as antigas heranças. A muralha já tem cerca de 15 milhões de visitantes, e esse número aumenta a cada ano. Por enquanto, nas colinas acima, as cabras do rebanho do fazendeiro local têm a muralha toda para elas e percorrem o caminho para casa como fazem há séculos. Nos aproximando da capital da China, chegamos à espetacular região montanhosa de Jiankao. Menos de 80 quilômetros ao norte de Pequim, este é o mais perto que a muralha chega da cidade de 20 milhões de habitantes. Mas Jiankao é bem diferente. Este é o verdadeiro esplendor da Grande Muralha, o lado mais selvagem e que chega às nuvens. Ela surge da névoa como um dragão de pedra. A vista aérea é o único meio de se ter uma noção real do tamanho impressionante e da enormidade deste monumento que é patrimônio mundial. Em 1923, o grande romancista Somerset Maugham
tentou captar tudo isto em palavras. Solitariamente, com a indiferença da própria natureza, ela subiu de fininho pela encosta da montanha e desceu até o vale profundo. De forma ameaçadora, as sombrias torres de vigilância, inóspitas e quadradas, permaneceram a postos em intervalos marcados. Cruelmente, ela avançou o caminho soturno pelo mar de montanhas acidentadas. Sem temer, continuou sua jornada infinita de légua em légua até as regiões mais extremas da Ásia, misteriosa como o grande império que protegia. Ali, em meio à névoa, imensa, majestosa, silenciosa e terrível, estava a Grande Muralha da China. Eu já andei milhares de vezes por esta seção da muralha ao amanhecer, já que tenho a sorte de morar num vale próximo. Para mim, esta é a verdadeira muralha selvagem, que atravessa as montanhas até ao longe, capturada pela luz da manhã, como uma teia de aranha de pedra. Simplesmente linda. Ainda um pouco ao norte de Pequim, este é o reservatório de Huanhuotin. É uma ilustração do encontro da China moderna com a Grande Muralha Antiga, que ainda é muito presente. Tanto a estrada quanto o reservatório passam pelo ponto de acesso mais baixo, um local vulnerável e o favorito dos invasores do norte para o ataque. Talvez eles tenham entrado por este portão natural, atravessado o vale e as planícies e ido até Pequim e a riqueza imperial da cidade proibida. Mas hoje, vou subir esta muralha íngreme e desprotegida e entrar numa torre especial, famosa por um bloco de pedra com inscrições. O bloco, que fica na parede da torre, registra o trabalho de um dos construtores da Grande Muralha. A qualidade da construção era tão perfeita e excepcional que foi lenta em comparação com outras na Muralha Ming. O mestre de obras foi avisado para acelerar, mas acabou sendo executado por se recusar a abrir mão da qualidade. Mais tarde, os comandantes elogiaram a dedicação dele no bloco de pedra que ainda permanece na torre. Essa história agora é lendária. Até agora, esta muralha sobreviveu a 400 anos de tempestades, terremotos, guerras, a uma revolução, ao progresso crescente da cidade, a automóveis e ao reservatório. Mas ela continua bem firme. A 200 km por hora, o trem-bala ultramoderno chega à primeira e mais antiga estação da China, Qinlongqiao, em Badaling. Ela foi construída em 1904 para modernizar uma rota de comércio entre Pequim e a Mongólia Interior, que era feita diariamente por 10.000 camelos. A linha possibilitou viagens de um dia para a Grande Muralha. Foi o início do turismo de massa para a maior atração da China. Assim como o reservatório, a ferrovia entrecruza a muralha, buscando acesso por vales mais baixos. Mas a muralha permanece firme ao longo dos trilhos. Esta é a seção reconstruída que atraiu o presidente americano Richard Nixon em 1972, a rainha Elizabeth em 1987 e muitos outros chefes de Estado nos últimos 40 anos. É raro ver esta seção, que normalmente está cheia, sem turistas, já que ela recebe milhões de visitantes por ano e é o ponto de acesso favorito a partir de Pequim. É impressionante,
mas acho que não se compara à muralha selvagem em Jiangao. Aqui em Laiwan, qualquer um pode andar tranquilo por vários quilômetros. Do dia à noite, o cenário selvagem e remoto da Grande Muralha nesta montanha é um paraíso a ser apreciado. Mas não há trens, estações, estacionamentos, nem estradas que cheguem até aqui. Esta trilha linda e sinuosa é o único acesso. Mas meu carro 4x4 consegue abrir uma brecha de um jeito nunca sonhado pelos guardas chineses, que ocupavam este posto avançado remoto na montanha, 350 quilômetros a oeste do Mar Amarelo, onde começamos a jornada. Finalmente me aproximo da seção conhecida pela extraordinária coleção de torres estreitamente ligadas, que parecem estar em perfeito estado à luz do sol. Finalmente estou sozinho na Grande Muralha. Esta seção é feita para caminhar mesmo. E a cada passo, eu penso como deve ter sido para as várias gerações de soldados que descansaram e moraram nestas torres durante meses, anos e séculos a fio. Algumas seções têm tanta vegetação que criaram os próprios jardins. A união da natureza e do monumento de pedra feito pelo homem faz da Grande Muralha uma parte integral da paisagem chinesa. O tempo e a natureza tomaram conta da muralha. Aqui, eles se tornaram inseparáveis. Esta é uma das minhas torres favoritas. No calor do dia, não há lugar mais fresco para curtir a sesta. É só deitar aqui, nesta tranquila torre de batalhas, e sonhar com os dias de glória da muralha dourada de Laiwan. Um verdadeiro paraíso. Na nossa jornada sobrevoando a Grande Muralha, já estamos a mais de 700 quilômetros do Mar Amarelo, onde começamos. Agora avançamos para o oeste em direção ao interior mais seco do norte da China, a província de Shanxi, em Fangzhen. A mudança na aparência da muralha é evidente. Aqui em Fangzhen, estou numa seção diferente da muralha, muito menos conhecida publicamente. Aqui começa o que chamo de Muralha de Barro, construída numa região com pouco acesso a pedras maciças. Esta não é a imagem da Grande Muralha que temos visto, nem a versão de Hollywood. É a muralha sinuosa que vai em direção às paisagens desérticas do oeste de Gobi. Nas várzeas de baixa altitude ao norte de Shanxi, os construtores da dinastia Ming desenvolveram a técnica da taipa de pilão. Usaram o barro que havia em abundância para compactar os muros e deixaram que o calor natural do verão os endurecesse. Funciona e é duradouro. Muitas destas torres foram construídas e depois cobertas com pedras mais rígidas.
mas desde então já foram remexidas e reutilizadas, já que pedras são um recurso valioso aqui. Os agricultores já usaram a Grande Muralha como abrigo e plantam até o limite. Para eles, ela faz parte da rotina diária. O povo local ainda usa a terra barrenta para construir os próprios muros, como este agricultor. Eles reconhecem a força e a utilidade do barro compactado e reforçado. Aí está a prova da qualidade duradoura do barro, se erguendo à distância, desafiando 400 anos de intempéries. Este é o impressionante vilarejo de Bataiza. Próximo da antiga muralha de barro, cada telhado é uma casa separada e murada, o que ilustra a relação da China com os muros. Durante milhares de anos, os chineses construíram muros ao redor das casas. Até a palavra chinesa para casa inclui um elemento visual da palavra muro, mostrando como os muros estão enraizados na cultura e na história. Mas este vilarejo tem outras surpresas. A rua principal dá direto na Grande Muralha e leva a outro monumento inesperado. Esta é a torre remanescente de uma igreja cristã, construída ao lado da muralha no vilarejo de Bataiza. Acredita-se que padres jesuítas fundaram esta igreja cerca de 300 anos atrás, quando ajudaram os chineses a fazer os primeiros mapas da Grande Muralha. Andando por esta seção e vendo a igreja ao lado, imagino que os antigos chineses do vilarejo achavam dos padres e da torre da igreja. Mas os dois resistiram lado a lado. E até hoje, a maioria dos moradores se reúne no domingo de manhã para a missa semanal. Assim como muralhas, ideias podem resistir ao tempo. Em seguida, a muralha de barro continua a jornada pelas montanhas a oeste, em direção ao sol poente. A muralha segue a fronteira entre a Mongólia interior ao norte e a província de Shanxi ao sul, em direção a um ponto geográfico crucial, o Grande Rio Amarelo. Este é outro vilarejo murado que, como a própria muralha, abraça o icônico Rio Amarelo da China, protegido por um forte estratégico que comanda as falésias. Esta torre de vigilância é a ruína mais proeminente e mais bem preservada da Grande Muralha ao longo do rio. Reforçada com tijolos, esta era uma posição militar vital para comandar o fluxo ao longo do rio movimentado. Os soldados vigiavam o avanço ao sul de inimigos que os chineses consideravam bárbaros. As falésias vertiginosas e o canal profundo, largo e quase sempre turbulento, eram praticamente inacessíveis para cavaleiros do norte que vinham por terra, exceto no inverno, quando o rio congelava e virava um possível ponto de entrada. Geograficamente, estamos dentro do grande formato curvo do rio principal da China. É um encontro muito simbólico, pois o Rio Amarelo é considerado o berço da civilização chinesa. Viajando para o oeste, o clima fica mais seco. O que vemos abaixo é um terreno feito das partículas mais finas de um sedimento chamado loess,
sopradas para cá pelos ventos do deserto de Gobi ao norte. Este é o planalto da Terra Amarela. Quando chove, a água penetra nos sedimentos mais rígidos como uma faca na manteiga. Para evitar que os campos e as plantações desapareçam numa chuva forte, os agricultores têm que fazer um terraceamento para nivelar o terreno para o cultivo. O caractere chinês para muralha também é usado para a palavra cidade. Desde sempre, um lugar ideal para morar tinha que oferecer abrigo, sustento e segurança por trás de um muro. Antes da construção da Grande Muralha, milhares de cidades e vilarejos chineses eram cercados por muros. E mesmo depois da construção da muralha, a tradição continuou como uma segurança extra. A instabilidade do terreno resultou na destruição da maior parte da muralha na região central desta seção da Grande Muralha. Algumas torres solitárias sobreviveram, desafiando 4 séculos de avanços na agricultura. Mais ao longo do Rio Amarelo, em Shenmu, na província de Shanxi, a muralha aproveita os famosos templos de pedra construídos nas rochas dos penhascos. As festividades locais ainda celebram o lugar com apresentações musicais em trajes típicos. Tambores e símbolos ecoam pelo vale de penhascos. Ali perto fica a antiga cidade murada de Gaojiapu, que já foi um importante posto de defesa próximo à Grande Muralha e ao Rio Amarelo. A cidade e o Forte Central estão sendo reconstruídos no estilo tradicional da dinastia Ming para serem uma nova atração turística da Grande Muralha na província de Shanxi. Avançando para o interior da província, quase na metade da nossa jornada de 9.000 quilômetros, chegamos às margens da próspera cidade de Yulin, que já foi um ponto estratégico da Grande Muralha. Aqui estão as ruínas restauradas de uma enorme construção militar, Jianbeitai, o maior forte do mundo. A grandiosidade dele domina a região. Cheguei cedo para visitá-lo, bem antes de começarem as comemorações de um festival de verão local. Este é um dos elementos mais originais da muralha e foi construído para controlar os mercados de chás e cavalos que eram permitidos ao longo da fronteira geralmente hostil no início dos anos 1600. Aqui, há 4 séculos, membros de tribos das pradarias traziam bens nativos, como cavalos, peles, chifres e pedras semi-preciosas para comercializar com mercadores chineses de chá, tecidos e remédios. A torre é muito alta e dá uma visão tão boa do deserto ao norte que os guardas deviam enxergar até a poeira que saía dos cascos dos cavalos. Mas é hora de diversão. As comemorações dinâmicas de hoje substituem o poder militar da dinastia Ming. Uma variedade de exibições de tai chi, kung fu e de jovens ciclistas ajudam a devolver a energia a este antigo monumento.
soldados da dinastia Ming nem comerciantes mongóis poderiam imaginar como a China moderna evoluiria. Mas o Genbeitai continua épico mesmo 4 séculos depois. Yulin, a fornecedora de gás natural para Pequim, dobrou a população para quase 4 milhões em menos de 5 anos. Esta cidade petroquímica próspera cresceu em infraestrutura, mas além de construções novas e estilosas, também fez projetos construtivos para preservar a herança da Grande Muralha. Até as escolas fazem uma competição especial de pintura, que acontece na Praça de Yulin, para celebrar a Grande Muralha. Num dia de verão, crianças se reúnem para pintar e desenhar suas imagens favoritas da muralha, concorrendo a prêmios. O entusiasmo delas pode ser sentido até do alto. Isso mostra o quanto a Grande Muralha é importante até para a geração tecnológica de jovens chineses. A apenas 250 quilômetros a oeste de Yulin, é possível perceber que as areias do deserto invadem e ameaçam a Grande Muralha. Aqui em Dinbian, há um exemplo isolado de uma torre de taipa de pilão da Grande Muralha. Ela tem um túnel oco estranho passando pelo centro. Por ali, os soldados tinham acesso a uma plataforma vital de visualização. Nesta região desértica de baixa altitude, um observador podia enxergar a quilômetros em todas as direções, mas a areia inundou boa parte da muralha, apesar dos esforços da agricultura moderna para impedir o avanço da areia. O deserto pode ser mais lento do que qualquer invasor mongol, mas o tempo está do lado dele. A muralha agora se estende por quase toda a província de Shanxi, traçando a fronteira com a Mongólia interior. Vamos voar para o norte, para as montanhas antigas e desoladas próximas da fronteira entre a China e a Mongólia. Aqui podemos encontrar elementos remotos de uma das mais antigas grandes muralhas da China. Nestas montanhas distantes, estamos em busca da rara muralha Zhou, construída há mais de 2.300 anos. 1.500 anos mais antiga do que qualquer uma das muralhas que vimos até agora. Aqui em cima, vemos traços dessa muralha feita de pedras locais. Ela surgiu quando o antigo estado de Zhao foi atacado por cavaleiros nômades. Aí está ela, em todo o seu antigo esplendor, brilhando neste pôr do sol dourado e radiante. É difícil imaginar que esta muralha foi construída como uma medida desesperada de último caso. Enfrentando constantes ataques dos invasores nortenhos, o rei local foi forçado a mudar de estratégia militar. Mas mesmo tendo abandonado a infantaria e treinado uma cavalaria, ele ainda foi derrotado. A inovação seguinte do rei foi adaptar as muralhas consagradas que defenderam casas e cidades chinesas para criar muralhas de defesa contra o inimigo. Ele usou ferramentas da Idade do Ferro para construir uma muralha ambiciosa, que era linear, comprida e atravessava montanhas e campos abertos.
Hoje, só poucas seções desta muralha de 2.300 anos estão intactas. Mas é impressionante o quanto ela ainda parece ser firme, mesmo tendo sido construída por volta do ano 300 a.C. Da primeira Grande Muralha, vamos voltar ao sul, para a última Grande Muralha, construída na dinastia Ming há 400 anos. Aqui no deserto, a muralha fica bem camuflada. Ela atravessa a terra parecendo o rastro de uma minhoca gigante. Esta seção, na região de Ningxia, é a muralha Ming de taipa de pilão mais bem preservada de todo o país. Em alguns locais, ela ainda tem 7 metros de altura, com uma passarela e um parapeito. Em busca da pouca vegetação que sobrevive nesta paisagem hostil, uma manada de cavalos selvagens atravessa um vão formado por séculos de erosão. Outros vãos são propositais, lembranças insólitas da presença humana numa das regiões menos densamente populosas da China. As distâncias aqui são vastas. Só no dia seguinte, vemos algum sinal de atividade humana. Durante muito tempo, o norte trouxe apenas males para a China na forma de ataques dos nômades. Hoje, os ventos do norte geram eletricidade para a indústria chinesa em desenvolvimento e para cidades carentes de energia. Pela segunda vez na nossa jornada pela muralha, cruzamos o poderoso Rio Amarelo. Ele marca o início do chamado Corredor de Hechi. É uma faixa estreita entre montanhas no sul e o deserto de Gobi no norte. Na antiguidade, havia assentamentos neste local desolado, devido a águas de degelo que escorriam das montanhas do sul, criando oásis naturais. Na China antiga, todos os assentamentos eram cercados por muralhas de defesa, mesmo que fossem próximos à Grande Muralha. A maior parte dessas muralhas foi destruída ou só existe em pequenos fragmentos, mas existem exceções espetaculares. Esta é Yongtai. Vilarejos como este são tão raros agora que muitos cineastas chineses estão se mudando para cá para criar cenários antigos. Muitos jovens saíram do vilarejo para as cidades, deixando para a geração mais antiga ganhar a vida com as fazendas e com a mais nova oportunidade, figurante de cinema. Yongtai é mais conhecida como Cidade da Tartaruga. De cima é fácil ver por quê. A muralha que a cerca é arredondada e os portões parecem patas de tartaruga. A muralha de barro externa foi feita da mesma forma que a Grande Muralha ali perto. Mais uma vez, vamos para o norte explorar outro segredo do deserto. Visto por pouquíssimos turistas na remota margem norte da Mongólia, na China. Esta cidade-fortaleza coberta de areia aparece na história da fronteira da região há mais de 900 anos. A presença dela no meio do nada foi registrada por Marco Polo como uma jornada de 40 dias a partir de qualquer lugar. Isso mostra o quanto aqui é afastado. Foi o local da última batalha de Gengis Khan. Como tinha feito durante 20 anos, ele continuou a invadir a China. Depois, em 1227, serviu como um forte mongol conhecido como Harahoto, ou Cidade Negra. As torres místicas enterradas na areia
parecem a lendária cidade de Kublai Khan. Ela permaneceu sob o controle dos invasores até a dinastia Han expulsar os mongóis da China em 1372. Um cerco prolongado veio em seguida, fazendo com que os chineses desviassem um riacho que abastecia o forte para acabar com um entrave. É uma visão inesquecível nesta dourada luz do sol. De volta à muralha da dinastia Ming, a estrutura traça uma linha a noroeste pelo corredor Heshi em Davanza. É incrível pensar que esta alta muralha de barro faz parte da mesma grande muralha por onde começamos a voar há milhares de quilômetros. Com o desenrolar desta estrutura monumental através do norte da China, a realidade é que a Grande Muralha não é apenas um lugar, mas milhares de lugares. Mas o que impulsionou a origem da maior construção do mundo na história da humanidade? O fundador da dinastia Ming sabia que a longevidade da linhagem estava na habilidade dele de impedir outra invasão dos mongóis. Esse foi o ímpeto da construção da Grande Muralha Ming. Era para ser a última das muitas grandes muralhas da China e se tornou a maior por causa da ameaça mongol. Devido a tantas campanhas por todo o continente, os mongóis viraram especialistas em derrotar defesas muradas. E o nível de exigência de futuras construções de muralhas aumentou. A dinastia Ming aceitou o desafio. Esta estrada novíssima de 4 pistas é a moderna Rota da Seda, que vai até a muralha de Changchun-Cao, ou Vão da Grande Muralha. É uma invasão leste-oeste na qual prevalecem o comércio e os negócios. Para motoristas de caminhão ou fazendeiros locais, a muralha não é tão maravilhosa. É só algo onde podem se encostar ou uma barreira para os rebanhos de cabra. Muitos buracos foram abertos nela, desde trilhas de lama a rodovias. Mas a muralha continua fazendo parte da paisagem tanto quanto as longínquas montanhas Tilian. A estrada nos leva aos 50 quilômetros finais da Muralha Ming e à conclusão espetacular da nossa jornada, o enorme Forte de Jiaiguan. Mas a muralha não termina aqui. E sim a 700 metros de distância no desfiladeiro de Tilian. Voando sobre o terreno plano e sem graça, há poucas pistas do que os construtores da muralha nos reservaram. Marcada por uma última torre de vigilância deteriorada, a Muralha Ming chega a um fim abrupto no topo de um desfiladeiro profundo a quase 100 metros de altura. Minha mulher e meus 2 filhos se juntam a mim para a última caminhada simbólica no final desta grande muralha de 9.000 quilômetros. Chegamos ao fim da Grande Muralha da China da dinastia Ming. O desfiladeiro de Tilian foi cortado pelo rio Taolai, que atravessou os cascalhos do deserto por águas de degelo que escorre das montanhas Tilian. Terminando a defesa aqui, os construtores acrescentaram mais 100 quilômetros de uma fronteira natural contra invasores. Tem até uma pequena plataforma turística e um centro de exposições construídos nos penhascos. Na manhã seguinte, testemunhamos outro nascer do sol espetacular na Grande Muralha, com as montanhas Tilian cobertas de neve à distância. Quando os primeiros raios dourados surgem, sabemos que vai levar mais 1h e 20 minutos para o monumento ficar completamente iluminado pelo sol, até a antiga cabeça do dragão,
onde começamos esta aventura incrível. Mas ainda há uma última surpresa alguns quilômetros atrás. É o local onde a Rota da Seda chegava ao coração da China. Um forte enorme e icônico que foi a porta de entrada do país durante 2000 anos. Este é o imenso e intimidador Forte de Jiaiguan, que significa barreira para o agradável vale. Ao longo da história, esta casa de força militar e fiscal recebeu e deu adeus a viajantes que passavam pelos portões, entrando ou saindo da China murada. Jiaiguan é um monumento final poderoso da dinastia Ming para homenagear a maior e mais extensa estrutura já feita pelo homem. Um final realmente espetacular para a muralha infinita. Enquanto damos adeus à maior conquista chinesa, a potência da China moderna e industrial exibe à distância a própria imagem brilhando em direção a um futuro desconhecido.